Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai, assim, mergulhar de cabeça num assunto que parece coisa de filme, né? Totalmente. Impressões digitais. Mas a nossa missão aqui, com base em muito material de perícia, manuais técnicos, é decifrar o código por trás de tudo. O famoso sistema dactiloscópico de Vocetite. Exatamente. O sistema que, bom, simplesmente revolucionou a investigação criminal. E que continua super atual. O interessante, assim, é que todo mundo sabe que as digitais são únicas. Isso já é senso comum. Sim, claro. Mas o verdadeiro pulo do gato do Vocetite, e os manuais deixam isso bem claro, não foi só dizer que elas são únicas. Foi o que então? Foi criar um método para organizar essa singularidade toda. Ah, faz todo sentido. Porque não adianta nada você ter a digital de um suspeito se você tem, sei lá, 10 milhões de fichas para comparar na mão, uma por uma. Ficação que funcionava no século XIX, sem nenhum computador. Uma espécie de Google analógico para digitais. Perfeito. E esse método tinha que ser prático e infalível, e as digitais se encaixaram como uma luva, Por quê? porque elas cumprem 4 requisitos de ouro. Elas são únicas, isso é a unicidade. Elas não mudam a vida inteira, A imutabilidade. isso. São fáceis de coletar, que é a praticabilidade, e o mais importante para a nossa conversa, são classificáveis. Vocetite pegou essa última característica e transformou num sistema. Ok. Então, vamos quebrar isso em partes. Antes de a gente decifrar o código, a gente precisa entender o alfabeto. Quando um perito pega uma ficha, o que ele está lendo ali naquelas linhas? Essa é a primeira e, olha, talvez a distinção mais importante de todas. Existe o desenho digital. Que a gente vê no nosso dedo, certo. Exato, o relevo que você sente na ponta do dedo, com as cristas e os sulcos. E existe a impressão digital. Que é o carimbo. É o carimbo, a imagem que o desenho deixa no papel. É o reverso, a imagem espelhada. Ah, agora sim. A primeira grande casca de banana do sistema. O perito não olha para o dedo da pessoa. Não. Ele olha para o carimbo que o dedo deixou. E isso muda completamente a análise de direita e esquerda, né? Muda tudo, absolutamente tudo. E todo o sistema de Vucetich é baseado na impressão digital. Esquecer isso é o erro mais clássico que tem. Derruba qualquer um. Com certeza. Nessa impressão, a gente identifica 3 sistemas de linhas. As basilares, que ficam na base da polpa, Ok. as marginais, que contornam as bordas, e as nucleares, que formam o miolo, o centro do desenho. E é no encontro dessas 3 regiões que aparece a peça-chave que os manuais citam o tempo todo, o delta. Por que essa figura é tão importante? Porque o delta é a pedra fundamental da classificação. Ele é uma figura que parece tipo um triângulozinho. A letra grega, né? Exato. E ele se forma justamente no ponto onde os 3 sistemas de linha se encontram. A presença e principalmente a quantidade de deltas numa impressão é que vai dizer a qual das 4 grandes famílias ela pertence. É o primeiro filtro do sistema. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Então, contar os deltas é o que separa as digitais em 4 tipos. Vamos detalhar esses tipos. Vamos. E para isso, os manuais usam um mnemônico muito bom. A palavra veia. Veia. V-E-I-A. Isso. Cada letra é um dos 4 tipos ordenados do mais complexo para o mais simples. O V é de verticilo. Verticilo. É o tipo mais elaborado. Ele tem 2 deltas, um de cada lado do núcleo. E o núcleo geralmente parece um círculo ou uma espiral. 2 deltas, um de cada lado. Simétrico. Entendi. E o E de veia? E é de presilha externa. Aqui a coisa fica mais sutil, tá? A presilha só tem um delta. Certo. Só um. Na presilha externa, esse único delta está à esquerda do observador. Na impressão digital, lembre-se. À esquerda. Ok. E as linhas do núcleo fazem uma laçada que se volta para o lado oposto, para a direita. A dica de prova é: externa, o delta está à esquerda. E de externa, E de esquerda. Essa dica é ouro. É meio contraintuitivo, mas com um macete fica fácil. Imagino que o I seja o oposto. Exatamente. O I é de presilha interna. E a imagem espelhada da externa continua com um único delta. Mas agora do lado direito. Isso. O delta fica à direita do observador na impressão e o núcleo se volta para a esquerda. A diferença é só a posição, mas
Para o sistema, são duas categorias totalmente diferentes. E para fechar o veia, o A. O A é de arco, é o tipo mais simples de todos. Ele não tem sistema nuclear e por isso não tem delta nenhum. 0 deltas. Zero. As cristas só entram por um lado, fazem uma curva e saem pelo outro. É uma estrutura limpa. Então, recapitulando, verticilo, 2 deltas. As presilhas, 1 delta cada. E o arco, 0. A contagem dos deltas é o que manda. E como isso vira um código na ficha? Aí vem a segunda parte genial do Vucetich. Ele criou uma codificação dupla. Para os polegares, que ele achava os mais importantes, ele usou as letras. As próprias letras, V, E, I e A. Isso. E para os outros 8 dedos do indicador ao mínimo, ele usou números. O verticilo vira 4, a presilha externa vira 3, a interna vira 2 e o arco vira 1. Ah, então tem uma hierarquia. Os polegares são os chefes e ganham letras. E os outros dedos são a equipe e ganham números. Bem inteligente para organizar a ficha visualmente. Perfeito! Essa distinção é crucial para montar a fórmula. Certo, então a gente tem letras e números para cada um dos 10 dedos. Como a gente junta tudo para criar a tal fórmula dactiloscópica? Aquela que parece uma fração. É aqui que nasce o CEP da pessoa, né? É exatamente isso. Um endereço único num arquivo gigante. A fórmula é uma fração. No numerador, na parte de cima, vão os dados da mão direita. Mão direita em cima. Ok. No denominador, embaixo, os da mão esquerda. E a ordem é sempre a mesma. Polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Ok, vamos montar uma na prática. Usando um dos exemplos dos manuais. Como ficaria? Vamos lá. Imagina que a gente classificou a mão direita. O polegar deu presilha externa. Então a fórmula começa com um E maiúsculo no numerador. Exato. Aí o indicador também deu presilha externa, o médio deu verticilo, o anular deu arco e o mínimo presilha interna. Como fica a sequência de números? Ok, vamos lá. Externa é 3, verticilo é 4, arco é 1 e interna é 2. Então a parte de cima, o numerador seria E-3412. Perfeito. Agora a mão esquerda, o denominador. Digamos que o polegar é um arco. Letra A no início da parte de baixo. Isso. E os outros dedos são indicador, uma presilha interna, médium, um verticilo, anular, presilha externa e mínimo, presilha externa também. Certo. Então a sequência numérica fica: interna é 2, verticilo é 4 e as duas externas são 3 e 3. O denominador seria A-2433. É essa a lógica. A fórmula completa da pessoa é E3412 sobre A2433. Impressionante. E esse endereço tem seus próprios termos técnicos. A classificação do polegar direito, o nosso E, é a fundamental. A fundamental. Ela define a gaveta principal do arquivo. O conjunto todo da mão direita é a série. E o conjunto da mão esquerda é a secção. Que genial. É um sistema de arquivamento de 3 níveis, tipo pastas e subpastas num computador, só que inventado em 1891 para funcionar com papel. Exato. A fundamental te diz o armário, a série te diz a gaveta e a secção te leva direto na ficha. Absurdamente eficiente. Ok, entendi o endereço. A fórmula é a capa do livro que ajuda a achar a pessoa na estante. Mas para provar num tribunal que aquela impressão da cena do crime é daquela pessoa, aí precisa abrir o livro e ler o conteúdo. É aí que entram os pontos característicos, né? Precisamente. Você tocou no coração da identificação forense. A fórmula classifica, quem identifica são as minúcias. Minúcias. Também chamadas de pontos característicos ou acidentes. São as pequenas variações no caminho das cristas. A combinação delas é tão única que é estatisticamente impossível se repetir. E que tipo de acidentes são esses? O que o perito procura? Bom, os manuais mostram os mais comuns. Tem a ilhota, que é literalmente um ponto, uma crista minúscula. Certo. A cortada, que é uma crista que simplesmente para no meio do nada. A bifurcação, uma linha que se divide em duas. E o contrário disso. É a forquilha,
ou confluência, duas linhas que se juntam para formar uma só. E tem o encerro, que é uma crista que se abre e se fecha formando um anelzinho. É incrível pensar que a liberdade de alguém pode depender da capacidade de um perito diferenciar uma ilhota de uma bifurcação numa mancha minúscula. A responsabilidade é gigante. Imensa. E por isso existe um padrão para dar objetividade. No Brasil, a gente adota a regra dos 12 pontos. 12 pontos. A identidade é considerada positiva, incontestável, quando o perito acha, no mínimo, 12 desses pontos coincidindo em tipo posição e orientação entre as duas impressões, e sem nenhuma discordância. E tem que ser 12, 11 não bastam. A ciência forense exige esse rigor. 11 pontos não fecham o laudo como positivo. Não pode haver quase certeza. Os 12 pontos dão uma segurança estatística tão grande que a chance de ser coincidência é praticamente zero. Com um sistema tão cheio de detalhes, imagino que a chance de erro seja enorme. Quais são as cascas de banana que os manuais sempre alertam para evitar? A maior de todas, como a gente já falou, é confundir o desenho no dedo com a impressão no papel. A inversão da imagem. Exato. Um perito iniciante pode olhar para o dedo, ver o delta à direita, classificar como presilha interna. E errar feio, porque na impressão, no papel, aquele delta vai aparecer à esquerda. Seria uma externa. O sistema só funciona com a impressão. E fora esse erro de análise e os problemas na própria coleta, dedo amputado, uma cicatriz, como o sistema lida com isso? O sistema tem códigos para tudo. Se um dedo foi amputado, no lugar dele na fórmula vai um 0. 0. Ou a palavra amputação. Se a impressão está elegível por uma cicatriz, por exemplo, anota-se um X. Esses códigos são vitais, porque a ausência de informação também é uma informação. Faz sentido. E em casos mais raros, como anomalias de nascença, tipo dedos colados? Ótima pergunta. Em casos de sindactilia, os dedos unidos, a coleta é diferente. Usa-se a técnica do toque, não do rolar, e se anota a condição na ficha. Já na polidactilia, um dedo a mais, esse dedo extra também é coletado e a impressão dele é anexada à ficha, com uma observação bem clara. O objetivo é sempre registrar a realidade biológica da pessoa, né? Da forma mais fiel possível para evitar problemas de identificação no futuro. O que fica muito claro para mim é que a genialidade do Vucetich não foi só descobrir as digitais, foi criar uma linguagem para elas, uma gramática completa. Exato. Ele conseguiu traduzir a aleatoriedade da biologia num sistema de informação lógico e pesquisável. É a tradução perfeita. Ele transformou um padrão visual que parece caótico num código lógico e confiável. Uma ferramenta que, mesmo hoje, com toda a tecnologia, ainda tem seus fundamentos em pleno uso. E por falar em tecnologia, isso me leva a uma última reflexão. O sistema de Vucetich foi desenhado para análise humana, né? Para cérebros que categorizam em arco, presilha. Exato. Hoje, os sistemas automatizados, os AFs, não se importam com isso. Um algoritmo não quer saber o nome do padrão. Ele só quer saber das minúcias. Ele mapeia a posição das minúcias e compara com milhões de outras em segundos. A questão que fica, então, é o que se ganha em velocidade e em poder computacional pode nos fazer perder a compreensão estrutural que Vucetich criou. E mais importante. Como a perícia humana, o olho treinado continua sendo insubstituível para validar o hit de uma máquina e tomar a decisão final que pode mudar a vida de uma pessoa. É uma pergunta excelente, deixa a gente pensando que, no fim, a tecnologia pode encontrar a agulha no palheiro, mas ainda precisamos de um ser humano para olhar de perto e confirmar que aquilo é de fato uma agulha. Fica aí a reflexão.